Olá, nono ano. Bom dia. Hoje, dia 15/12, terça-feira, nós vamos falar um pouco sobre mestrado e doutorado. Habilidades são desenvolvidas e, a partir delas, na faculdade, ou você sabe a diferença entre doutorado e o tema do nosso. Quem gosta de jogar videogame sabe que, para vencer um jogo, é preciso passar por várias e várias fases. Normalmente, as primeiras fases são dedicadas a ensinar o jogador como jogar aquele jogo, ou seja, como ensinar as habilidades básicas que serão utilizadas para passar com êxito em todas as fases que são normalmente muito mais difíceis e normalmente exigem o bom uso daquelas habilidades que foram desenvolvidas antes. O meio acadêmico funciona exatamente dessa forma. Primeiro existe a graduação, onde as primeiras habilidades são desenvolvidas e, a partir delas, na faculdade, o aluno aprende tanto a ser um profissional da área escolhida, quanto desenvolve um mínimo de competências acadêmicas. L. Então, a graduação ela é feita após o término do terceiro ano do ensino médio. Então, existem as profissões de nível técnico, como já vimos, e também as profissões de níveis superior. Então, a graduação ela é feita após o término do terceiro ano do ensino médio. Então, depois você pode optar pela pós-graduação, depois pelo mestrado e pelo doutorado. Que o aluno vai aprender os conceitos mais fundamentais da disciplina escolhida, vai saber como identificar quais são as melhores obras de referência que os profissionais da área investigam na hora de desenvolver seus trabalhos e, além disso, desenvolvem, ainda que rudimentarmente, algumas competências acadêmicas. No caso da graduação em Direito, o MEC exige, desde 1994, que os alunos se submetam ao que se convencionou chamar de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Essa é uma excelente oportunidade para o aluno aprender a desenvolver habilidades fundamentais caso ele deseje cursar mais adiante um mestrado ou um doutorado. Normalmente, o TCC exige que o estudante escreva um texto acadêmico, que pode ser uma monografia, um artigo científico, normalmente, e para isso ele precisa aprender inúmeras habilidades, inúmeros requisitos para cumprir com sucesso o que é exigido no TCC. É preciso aprender a pesquisar referências bibliográficas, a fazer citação adequada, confrontar as suas próprias ideias com as ideias de outros autores, planejar e executar a redação de um texto com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, entre várias outras habilidades. O mestrado e o doutorado são construídos justamente sobre essas bases que supostamente o aluno desenvolve ao longo do TCC, ou, em caso de alguns cursos mais progressistas, ao longo de toda a trajetória acadêmica, porque existem cursos de direito que buscam desenvolver essas habilidades de maneira progressiva ao longo de todo o curso de graduação. Mas que habilidades são exigidas no mestrado e no doutorado? Basicamente, são as mesmas habilidades que são exigidas e desenvolvidas ao longo de um trabalho de conclusão de curso. O aluno vai ter que saber um pouquinho de metodologia científica, é claro que esse pouquinho vai sendo progressivamente estimulado ao longo da trajetória acadêmica, de forma que se espera muito
mais consistência teórica na redação de uma tese de doutorado do que em um trabalho de graduação. No fundo, a grande diferença do tipo de pesquisa que se desenvolve no mestrado, no doutorado e na graduação é o grau de refinamento de cada uma dessas etapas, de planejamento, organização e execução da pesquisa acadêmica. A gente poderia dizer que os programas de pós-graduação estricto sensu, que são mestrado e doutorado, existem justamente para refinar e especializar o conhecimento científico adquirido na graduação. É claro que Então, ele falou aí os modelos de pós-graduação stricto sensu. Então, a gente vai acompanhar agora na página 36 e 37 do nosso livro. Então, tem aí na página 36 falando que, após a graduação, o aluno pode continuar os seus estudos, aprofundando seu conhecimento numa área de seu interesse. Então, essa modalidade é a pós-graduação. Então, no país, existem dois tipos de curso de pós-graduação: o lato sensu, como as especializações, e o stricto sensu, que ele falou agora, que é o mestrado e o doutorado. Então, a pós-graduação de modalidade lato sensu oferta cursos voltados para as pessoas que estão inseridas no mercado ou buscando inserção, seja para aprimorar o seu trabalho ou para buscar novas oportunidades para a prática. São cursos mais flexíveis, com carga horária também menor, mais flexível. Muitas faculdades privadas oferecem esses cursos e os profissionais possuem aí a oportunidade de ampliar o seu conhecimento em diversas áreas. E tem o stricto sensu, que é o que ele está falando, que temos o mestrado e o doutorado, que é caracterizado por uma maior exigência de projetos de estudo nas disciplinas do curso. Os cursos necessitam de autorização da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, que é o CAPES, para funcionar, e precisa obter bons resultados nas avaliações periódicas. Esse tipo de curso proporciona embasamento teórico e um requisito para quem deseja se dedicar à vida acadêmica, ou seja, ensino e pesquisa. Então, nós temos o mestrado, que pode ser de caráter acadêmico ou profissional, e temos o doutorado, que é a outra modalidade, que ele é mais voltado aos que desejam ser pesquisadores ou professores de universidades públicas. A diferença entre o curso de mestrado e doutorado é o nível de exigência entre eles. Enquanto no mestrado, em média, 2 anos de curso, doutorado são 4. O curso exige do aluno um currículo bem mais amplo que a seleção do mestrado, embora não seja por lei um requisito obrigatório ingressar no doutorado. A maioria dos programas exige o seu edital o título de mestre. Então, se vocês observarem na página 37, vocês vão ver como é que anda a distribuição desses cursos no país. Então, temos 2 ramos de mestrado, que é o profissional e o acadêmico. Então, veja que o Sudeste dispara aí na frente tem 254 e no acadêmico 1.418. Enquanto o Nordeste está aí com 68 no profissional e 630 no Brasil. E em último lugar está o Norte, com 32 com mestrado profissional e 157 com mestrado acadêmico. E o doutorado lá embaixo, o Sudeste ainda vem na frente com 1.309, o Nordeste em terceiro com 292 e o Norte também lá embaixo com 64. Então, nas instituições públicas, o ensino superior de graduação e também a pós-graduação é gratuito por obrigação imposta pela Constituição Federal. Então, assim como na formação de nível técnico, é possível realizar estágios durante curso superior, sejam curriculares, que são obrigatórios ou não.
Além dos estágios que cumprem a função pedagógica de entregar conteúdos curriculares e vivência prática, também existe o programa de trainer. Esses são dedicados a concluintes ou recém-formados com a intenção de prepará-los para a ocupação, determinando o cargo de organização, e implicam um vínculo empregatício. Para atender melhor a diferença, nós temos aqui, na página 38, a diferença do estágio para o trainer, certo? O estagiário, ele deve estar na faculdade, certo? E o trainer precisa estar no final do curso, né? Já aí terminando o seu curso. O estagiário é de 4 a 6 horas, e o trainer 8 horas diária, dependendo aí da variação de cada empresa. O estagiário recebe salário e tem férias, não tem carteira assinada nem nenhum benefício. Já o trainer, além de ser remunerado, tem carteira assinada, tem direito a férias, 13º salário e FGTS. O estagiário, pela alta rotatividade de empresas, abrem vagas com muito anualmente, são muitas vagas. Já o trainee, fatores como salário maior que o de estagiário diminui o número de vagas. O estágio, completamente o aprendizado da faculdade com atividades práticas presentes no dia a dia. E o trainee promove a passagem do aprendiz por várias áreas da empresa, a fim de capacitá-los para vários tipos de cargos. Além de programas de estágio e de trainer, também existe a opção para aqueles que desejam se familiarizar com a carreira científica. Os programas de inclinação científica são ofertados a estudantes de graduação que desejam pesquisar e se aprofundar em determinada área. Para isso, ele conta com a orientação de um professor vinculado àquela universidade, responsável pelo projeto de pesquisa no qual o graduando é inserido. Assim como nos estágios, é possível ter uma bolsa auxílio concedida pelo órgão federal ou estadual ou pela própria instituição de ensino. Muitas universidades brasileiras são muito bem avaliadas. Para isso, eles levam em consideração o programa extensivo de pesquisa universitária, a estrutura dos departamentos, a possibilidade de ter intercâmbio entre os alunos, boa oferta de disciplina, ou seja, aqueles que não são consideradas obrigatórias, certo? Então, como podemos ver, o nível superior não se limita somente a uma profissão como consequência de um longo processo de formação, certo? Então, você já pode ter percebido a afinidade dos caminhos que você pretende ingressar após terminar o ensino superior e fazer as suas primeiras escolhas para a sua carreira. Ela pode começar muito antes de você ingressar na universidade. Pode começar na universidade e continuar no mercado, ou mesmo começar a continuar na própria universidade. Então, vocês vão terminar agora de assistir o vídeo. O mestrado e o doutorado, eles têm uma espécie de afunilamento muito maior do que se espera desenvolver na graduação, com base na escolha e seleção do próprio programa de pesquisa e do tema que se deseja investigar ao longo dos cursos. Ou seja, se na graduação você tem um leque enorme de opções, você vai aprender um pouco sobre direito civil, direito penal, direito constitucional e assim por diante, no mestrado e no doutorado você vai desenvolver uma pesquisa sobre um tema muito mais afunilado, onde você estará adstrito a uma bibliografia muito mais especializada. Então, quando ele fala aí sobre o mestrado e o doutorado, vocês vão trabalhar especificamente com o ramo que vocês vão escolher, que vocês têm mais vocês têm mais afinidade. Você vai ter ali a sua pesquisa, ou somente trabalhar em pesquisa, ou trabalhar como professores em universidades públicas. Porque
a que você teve acesso ao longo da sua graduação. Estabelecido esse ponto de partida, qual a grande diferença, então, que separa o mestrado do doutorado? Então, olha aí, o objetivo principal do mestrado é formar professores. Então, esses professores, geralmente para trabalhar em universidades públicas. O maior objetivo de um mestrado em direito, um mestrado em qualquer outra área, é formar professores capazes de efetuar uma pesquisa que, no mínimo, sistematize o conhecimento mais atual a respeito do campo de conhecimento escolhido. Ou seja, o mestre ele deve ser capaz de identificar todo o estado da arte, o melhor conhecimento já desenvolvido até o momento do início da pesquisa e de desenvolvimento dela a respeito do tema escolhido. Além disso, espera-se que o mestre em direito em qualquer outra disciplina tenha, no mínimo, a capacidade de comunicar a seus pares as descobertas e a metodologia utilizada ao longo da sua pesquisa. Essa competência é verificada perante uma banca. É por isso que, tanto no mestrado quanto no doutorado, se exige a defesa daquela pesquisa perante uma banca examinadora. Então, como é que funciona? Ele tem todo o projeto, ele vai escolher o seu tema, ele vai fazer todo o seu projeto, preparar e depois ele vai ser avaliado por uma banca. Então, vou ter lá professores, entre mestres e doutores que vão escutar, vão fazer perguntas e ali ele vai ser avaliado se ele vai ser possível ficar com aquele título de doutor ou mestre. A essência do doutorado, por outro lado, vai além dessa preparação do estudante para se tornar um mestre, um professor. No doutorado, exige-se que o candidato venha desenvolver uma pesquisa absolutamente original. Ou seja, não se espera apenas que ele conheça tudo aquilo que se produziu até o momento a respeito do tema escolhido. Espera-se do doutor que ele seja capaz de desenvolver uma tese absolutamente original. Agora, o que é essa originalidade? Significa que todo o trabalho tem que ser construído do zero? Não. Significa que o doutor tem que ser capaz de trazer um ponto de vista interessante ou delimitar uma abordagem teórica inovadora a respeito do tema escolhido. Não se espera, portanto, que ele desenvolva desde a origem do tema algo absolutamente novo, mas que ele seja capaz de ultrapassar ao menos um pouquinho a literatura de referência sobre o tema que ele escolheu e que ele saiba identificar os pontos onde ele vai trazer maior inovação naquele campo de conhecimento. Nesse sentido, é importante distinguir o papel do orientador em cada uma dessas etapas da vida acadêmica. No caso do mestrado, o orientador ele tem quase que um papel de guia de toda a pesquisa do aluno. Como o aluno ainda não tem a capacidade de ser um pesquisador autônomo, então o orientador tem um papel fundamental de atribuir a ele cargas sucessivas de trabalho para que ele paulatinamente, progressivamente, possa desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um pesquisador autônomo. Então, o acompanhamento de um mestrando é muito mais dirigido no sentido de desenvolver habilidades de pesquisa. No caso do doutorado, o orientador tem um papel muito mais de observador privilegiado do que propriamente de alguém que vai guiar o pesquisador em todo o desenvolvimento do trabalho. Então, você pode esperar do seu orientador do doutorado que ele seja alguém com que você tenha um diálogo permanente e não alguém que vai dirigir a sua pesquisa rumo a um objetivo pré-determinado por ele, orientador. No caso do... Então, tanto o mestrado quanto o doutorado, ele tem ali um professor para lhe dar um suporte, que é o seu orientador. Mestrado é muito mais fácil você encontrar orientadores que vão tentar dirigir a pesquisa para um objetivo previamente definido por ele. No doutorado, não. É como se você estivesse construindo um barco rumo a um objetivo que você não conhece,
enquanto ele está no oceano. Então, vocês imaginem o grau de desespero de muitos doutorandos ao tentar identificar esse objetivo inovador, que muitas vezes não se sabe sequer se aquele objetivo que ele pretende alcançar é de fato inovador, ou se alguém no mundo também não está alcançando conclusões próximas a dele. E, ao mesmo tempo, o pesquisador está mantendo um diálogo permanente com seu orientador para que ele possa atuar como interlocutor que vai identificar todas as falhas e potenciais de melhoramento da pesquisa. O doutorado e mestrado também se distinguem fundamentalmente pelo prazo de duração dos programas. No caso do mestrado, os programas têm 2 anos de duração, ao passo que os programas de doutorado têm, no máximo, 4 anos de duração. Essa normatização foi instituída pela CAPES, que exige dos programas de pós-graduação um forte compromisso para que os prazos sejam cumpridos. Existe a possibilidade de prorrogação desses prazos? Existe, mas ela não é muito bem vista pelos programas de pós-graduação, justamente pela avaliação que a CAPES faz deles para atribuir notas que aludem à qualidade do curso. Então, o CAPES, relembrando, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Avaliação Periódica, certo? Então, esse resultado nessas avaliações tem o CAPES como aí o regente de tudo. Então, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Então, ele só pode ser realizado através da autorização do CAPES para funcionar e precisa ter excelente resultado durante as suas avaliações periódicas. Cursos que são mais tolerantes com relação a eventuais extrapolamentos dos prazos, normalmente têm atribuído uma penalidade, mas isso tudo vale a pena. Percorridas. Agora que nós vimos algumas diferenças, tanto no livro quanto no vídeo, falando de mestrado ou doutorado, nós vamos acompanhar na página 40 um resumo desse nosso capítulo que vai cair nas nossas avaliações. Então, a avaliação ela vai ser feita do capítulo 3, 4 e 5, que estamos fazendo a revisão. Então, vamos para a página 40, observar o que diz. E agora, consegue entender melhor o mundo universitário? Já vimos cursos técnicos, cursos superiores, pós-graduação, falamos de alguns tipos. Então, será que agora você já consegue entender um pouco melhor? Você pode achar que está um pouco distante da sua realidade, mas ao ingressar no primeiro ano do ensino médio, você já pode ver as suas habilidades e não decidir 100% a sua carreira, mas começar a observar onde é que você se encaixa melhor. Então, você tem aí um processo que vai durar durante todo o ensino médio para ver se você vai primeiro ingressar no nível técnico, vai esperar terminar o ensino médio para fazer o superior, ingressar logo no mercado de trabalho, entrar um ano com faculdade ou uma universidade. Então, pode parecer que o caminho está ainda muito distante, mas na realidade está mais próximo do que você imagina. Então, nós temos, fazendo uma revisão, licenciatura, bacharelado e curso técnico. É isso? Então, o bacharelado habilita ao profissional atuar de uma área acadêmica muito ampla, numa área que pode ser também área de pesquisa. A licenciatura é aqueles que desejam seguir aí a carreira de docentes, querem ensinar, tanto no ensino regular, que é o ensino fundamental, ou o ensino médio, não é isso? Que cada um aí determinando a sua área. E o tecnólogo, apesar de ter uma carga horária bem reduzida, também oferece diploma de graduação. A carga horária é menor, se deve ao currículo mais centralizado e um aspecto
específico dessa formação. Aí, na nossa letra A. Letra B, universidades, centros universitários e faculdades. Então, as universidades são as instituições de ensino de maior porte, né? São as maiores, as universidades. Ela tem um programa de pesquisa e de extensão, são as de grande porte. Os centros universitários não necessariamente possuem atividades de pesquisa e de extensão, mas as universidades possuem autonomia para criar os seus próprios cursos. E as faculdades são a instituição de forma acadêmica, geralmente de porte menor, e atende a algumas áreas especializadas. Letra C. Curso lato sensu e stricto sensu. E o professor estava falando no vídeo sobre mestrado e doutorado. Então, ambos, tanto lato quanto stricto, são relacionados à pós-graduação. Sendo o lato especializado, ele é de menor duração. Já o stricto possui um critério mais rigoroso, certo? Voltado para a teoria mais aprofundada. Certo? Então, o mestrado pode ser acadêmico ou profissional, sendo o primeiro voltado apenas para docente. Certo? Então, página 41, questão de número 2. Na região que você reside, qual é a disponibilidade de cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado? Então, você conhece algum lugar onde você reside e possui algum curso de mestrado ou de doutorado? Se sim, você vai colocar o nome. Se você desconhece, você bota aqui não. Questão 3. Cite pelo menos 3 finalidades da educação superior prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. O aluno deve mencionar aí várias coisas. Então, é uma resposta pessoal, certo? Mas vocês podem falar da questão cultural, das pesquisas científicas, certo? Dos diplomas, dos exercícios de profissões, colaboração, pesquisas científicas, conhecimentos científicos, técnicos de publicações, aperfeiçoamento, tanto cultural quanto profissional, prestação de serviço à comunidade, conquistar benefícios também entre a comunidade. Então, aí vocês podem citar 3 das finalidades previstas na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Questão 4. O que é um programa de iniciação científica? Programa de iniciação científica, os estudantes, né, que estão fazendo a graduação, se desejam se aprofundar na pesquisa, orientado por um professor que tem que ser vinculado à universidade, responsável pelo projeto que aquele educando está pesquisando, certo? Se você estuda numa universidade, você vai escolher o seu tema para trabalhar com pesquisa, você vai escolher o seu orientador, que tem que estar vinculado àquela universidade, certo? Aí na página 41. Na página 42, vocês têm o ranking britânico que aponta as 43 universidades brasileiras, sendo de 129 da América Latina. Entre as 10 universidades mais bem avaliadas, 6 são brasileiras. Então, vocês têm aí a primeira colocada até a 10ª. A primeira está a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Segunda, Universidade de São Paulo, a USP. Terceiro, do Chile. A quarta, do Brasil, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp.
a quinta do México, a sexta do Chile, a sétima, a Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, no Brasil, Universidade de Los Angeles, Colômbia, nono no Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a décima Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também no Brasil. Então, a lista de cursos é enorme, oferecida entre as faculdades e as universitárias no Brasil, oferecendo aos alunos para que eles estejam mais disponíveis para o mercado de trabalho. Então, existem aí uma lista de 97 cursos, contemplando aí pelas faculdades, universidades e centros universitários. E você, já escolheu o seu curso? Ainda está pensando ou não tem a menor ideia do que vai fazer ainda? Então, para atividade de casa, vocês vão escolher um curso que esteja relacionado ou ao mestrado ou ao doutorado e vão fazer a pesquisa. Não é para fazer um do mestrado e um doutorado, é apenas um. Eu quero falar sobre o doutorado. Então, você vai falar sobre o doutorado, vai pegar um curso, um assunto e vai explicar. Se você quer o mestrado, você vai pegar o tema e vai pesquisar. E essa vai ser a nossa atividade. Então, espero que vocês tenham assistido às aulas de revisões, façam as atividades, façam as avaliações com calma. Tenham uma boa terça-feira e boa aula a todos.